Olá! Nesse vídeo nós veremos quais são os prazos de pagamento e como verificar o cumprimento desses prazos no caso de vendas para o Serviço Público Federal. Tá? Se você vendeu para um órgão público e fica na dúvida sobre quais os prazos para pagamento, esse vídeo é sobre isso. Primeiramente, a gente tem aqui a Instrução Normativa 77/2022, que estabelece algumas regras em relação ao pagamento, dentre elas a observação da ordem cronológica, de acordo com cada fonte, e também os prazos. A gente tem aqui no artigo 7º os prazos para pagamento, que se divide, na verdade, a prazo de liquidação da despesa, que é basicamente quando o órgão público dá como atendido aquele compromisso e aguarda o pagamento, tá? Como se o dever do fornecedor com o órgão público foi cumprido, logo ele tem direito ao pagamento e começa-se então a aguardar o pagamento. Essa é a liquidação da despesa, é o reconhecimento de que o fornecedor cumpriu com as suas obrigações. Esse prazo é de 10 dias úteis para a liquidação dessa despesa e depois de mais 10 dias úteis para pagamento, né? Por isso que geralmente se fala que o prazo costuma ser de mais ou menos 30 dias corridos ali, mas na verdade o prazo é de 20 dias úteis, tá? Essa é a forma correta de se contar, pelo menos neste momento da gravação desse vídeo, tá? Antes os prazos eram outros, de fato havia um prazo ali de 30 dias corridos e tal, esse era o que mais se divulgava, mas agora o prazo na Administração Pública Federal é esse daqui. Uma outra observação é que a gente tem o limite da dispensa de licitação, que está aqui no inciso 2º do artigo 75, e esse limite é importante por quê? Porque ele reduz pela metade os prazos aqui de liquidação e de pagamento. Está aqui para contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite do inciso 2º do artigo 75, esses prazos serão reduzidos pela metade. Então seriam 5 dias úteis para liquidação da despesa e 5 dias úteis para pagamento. Então, se você realizou uma venda para o serviço público, ou você, serviço público, se realizou uma compra, o prazo para liquidação, no caso da dispensa de licitação, vai ser de 5 dias úteis para liquidação da despesa e mais 5 dias úteis para o pagamento, com a contada liquidação da despesa. Então, uma compra por dispensa de licitação vai levar no máximo 10 dias úteis para ser paga, seguindo essa norma, tá? Outra observação importante é que as contratações que não passem esse limite podem ser contratações que não sejam de dispensa de licitação. Então, se existe uma licitação e a aquisição ou o serviço prestado está abaixo daquele valor, hoje em dia de mais ou menos R$62 mil, esse valor atualizado anualmente, também se insere nesse mesmo contexto de redução de prazo, tá? Porque aqui o que determina se o prazo vai ser cortado pela metade é o valor e não a modalidade. E como podemos fazer para a gente acompanhar essa liquidação, esse pagamento? Nós podemos ver aqui em contratos.sistema.gov.br, esse site aqui. Se você botar no seu buscador contratos.gov, vai ser o primeiro link que vai ser exibido, tá? E você vai vir aqui na opção transparência. Logo, note que você não precisa fazer login. Aqui na aba transparência, você vai em gestão contratual. Aqui em gestão contratual vão ser exibidos todos os contratos do Serviço Público Federal e daqueles que utilizam a plataforma contratos.gov.br. E você vai fazer o seguinte: você vai digitar o seu CNPJ aqui e a unidade gestora para a qual você fez a venda. Vamos filtrar aqui, tá? Se você tiver também número do contrato,
você pode colocar, caso você tenha vários contratos com o mesmo órgão, mas só esses dois geralmente são suficientes. Aí você vai vir aqui em total de contratos, clicar aqui no botão verde, nota que vai aparecer aqui o número do contrato, você confere se é esse certinho, e você vai vir aqui em visualizar, aqui em ações, nesse ícone do olho. E aqui embaixo, você vai ver que existe a linha Instrumentos de Cobrança. Você clica aqui. Quando você clica aqui em Instrumentos de Cobrança, o instrumento de cobrança, que no caso geralmente é a nota fiscal, deve aparecer aqui. Tá? Se ela não aparecer, é porque o instrumento de cobrança ainda não foi incluído no sistema, logo também não foi liquidado. Tá? Se não aparecer, é porque ainda falta liquidar para depois pagar e tudo mais. Tá? No caso aqui, apareceu o instrumento de cobrança. Vou clicar aqui em visualizar novamente. E aqui eu posso verificar, aqui por exemplo, a data limite para pagamento. Tá? Data limite para pagamento. Posso verificar aqui em protocolo a data que essa nota fiscal foi inserida. Tá? Essa aqui é a data que ela foi inserida no sistema. E aqui a data limite para pagamento. E como saber se ela já foi liquidada? Aqui temos a situação CIAF apropriado. Se a situação for essa, do tipo CIAF apropriado, é porque a sua liquidação já foi realizada e já está no prazo de pagamento, que é esse segundo prazo aqui, de 10 dias úteis, mais de 5 dias úteis, se for o caso de compras abaixo do limite para dispensa de licitação. Esses prazos, eles sempre são cumpridos? Não, eles não são sempre cumpridos. Na prática, a gente vê que a administração pública federal, ela vem reduzindo os seus prazos de pagamento, mas às vezes ainda acontece de ultrapassar esse prazo limite. E o que fazer se ultrapassar esse prazo limite? Primeira situação que a gente deve, primeira medida que a gente deve tomar é entrar em contato com o órgão para saber se houve algum problema, se há uma nova previsão para pagamento, tá? Isso é necessário. E será que há um tipo de correção desse valor? Então, geralmente é prevista uma correção, tá? E você tem que verificar no edital da compra, né? No edital da licitação ou da dispensa eletrônica, se estava prevista algum tipo de reajuste, tá? As cláusulas de reajuste geralmente estão previstas, a própria AGU coloca uma cláusula de reajuste na minuta padrão de termo de referência, de edital. Então vocês verifiquem qual é o critério de correção e verifiquem como solicitar essa correção, tá? Geralmente a solicitação é feita de modo simples, através de comunicação oficial com o órgão, mas vocês verifiquem que meios qual a forma a realizar e também qual é o critério para esse reajuste que está previsto no edital no qual se realizou a licitação ou a concorrência ou a dispensa eletrônica, tá? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra situação. Vou voltar aqui para a página inicial. Peguei um CNPJ qualquer aqui. Vim aqui em total de contratos. Fui aqui em visualizar. Vou aqui em instrumentos de cobrança. Nota que apareceu nenhum registro encontrado. Ou seja, se por acaso eu, licitante, fiz uma entrega para esse órgão, eu sei que a nota fiscal ainda não foi nem inserida no sistema. Então, se já faz muito tempo que a entrega foi realizada, eu tenho que contar para saber se está dentro dos 10 dias úteis ou dos 5 dias úteis, se for dentro do limite da dispensa de licitação, tá? Aí você verifica se já passou esse prazo. É interessante entrar em contato para cobrar providências em relação a isso ou verificar se talvez exista alguma pendência ou algum tipo de contestação em relação ao material que foi entregue ou ao serviço que foi prestado.
A não liquidação também pode ser em razão de alguma inconsistência na nota fiscal, em relação da inconformidade com o produto ou serviço entregue, tá? Que a liquidação só acontece quando todo compromisso realizado, ou todo compromisso devido pelo fornecedor é realizado, tá? Ou a parcela que foi prevista no cronograma, ou a entrega do material que foi comprado, tá? Desde que aquele compromisso esteja cumprido, a nota fiscal é liquidada, tá? Então verifiquem se houve um atraso da parte do órgão ou uma pendência também por parte do fornecedor, tá? Então nesse vídeo é isso, espero ter ajudado. Então fica aí de dica a plataforma contratos.gov, aqui na opção transparência, tá? Transparência, gestão contratual, e aqui vocês digitem os dados do fornecedor, unidade gestora, e verifiquem aqui o instrumento de cobrança. Então nesse vídeo é isso, espero ter ajudado, até a próxima.